Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão, mais um comentário, analisando alguma coisa sobre um texto da Palavra de Deus. Vou compartilhar com você um texto muito conhecido, que está registrado no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, que conta sobre o nascimento de Jesus. E que diz o seguinte, a partir do versículo 1, vou ler alguns versículos. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio, presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e que guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E o anjo falou assim, versículo 12 do capítulo 2. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Eu sei que você já conhece bastante essa passagem, a história do nascimento de Jesus, você já viu, talvez em novelas, em filmes, em apresentações artísticas, e especialmente na leitura da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Jesus poderia ter nascido em qualquer palácio, ele era Deus. Era Deus encarnado naquela criança e poderia ter escolhido, decidido nascer num palácio, num castelo, na nobreza, mas não. Foi sinal de Deus, como os anjos confirmaram para os pastores, foi sinal de Deus que ele nascesse e fosse acolhido numa manjedoura, num estábulo onde se guardavam os animais, e o único lugar que Jesus tinha para ser colocado como berço foi uma manjedoura. Ele não teve um enxoval, como a maioria das crianças tem. Ele teve panos que Maria e José naturalmente conseguiram, alguns panos para envolvê-lo, para aquecer aquela criança que havia nascido. E você vai me perguntar por que o senhor está contando essa história de Natal, porque normalmente essa passagem, esses comentários são trazidos à tona na época do Natal. Porque veja bem que Deus escolheu, Deus determinou que Jesus fosse acolhido numa manjedoura, num estábulo. Foi ali que ele nasceu. E a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Muitas pessoas recebem no seu coração uma religião, uma doutrina, um ensinamento, mas não recebem Jesus, não acolhem Jesus. E Jesus, no livro de Apocalipse, ele diz que ele está à porta e bate, na porta do seu coração, que é a sede dos sentimentos, Nós falamos coração, referindo-se aos sentimentos, às nossas emoções.
E Jesus, para entrar num coração, nascer num coração, porque é preciso que no seu coração, nas suas emoções, nos seus sentimentos, nasça não somente uma religião, não somente uma doutrina, não somente um ensinamento, é preciso que no seu coração nasça Jesus. E Jesus, para entrar no seu coração, ele precisa ser tão simples como aquela manjedoura que ele foi acolhido quando ele nasceu na face dessa terra. Jesus quer ser acolhido com simplicidade. Por isso que um coração cheio de orgulho, cheio de prepotência, cheio de vaidade, cheio de altivez, não pode receber, não pode hospedar Jesus, porque da mesma forma como Deus escolheu uma manjedoura e simples pedaços de pano para aquecer e acolher Jesus no seu nascimento, Jesus quer nascer nos corações mais humildes, Jesus quer nascer nos corações mais simples, que não sejam carregados de vaidade, de prepotência, de desejos carnais. O coração tem que estar simples como aquela manjedoura que acolheu Jesus. Como está o seu coração? Como estão os seus sentimentos para acolher Jesus? Jesus só nasce em corações que sejam vazios dessas coisas ruins, que sejam como aquela manjedoura que o acolheu naquela ocasião em que ele nasceu, há quase 2.000 anos atrás, ou 2.000 anos, né? Nós precisamos ter corações simples, precisamos ter corações generosos, precisamos ter corações que não sejam carregados de valores humanos, valores materiais. Não, nosso coração precisa estar simples como aquela manjedoura, para que Jesus nasça verdadeiramente no nosso coração, para que ele viva na simplicidade que ele mesmo nos ensinou a ter. Como eu disse a princípio, Jesus poderia ter nascido, se ele quisesse, em qualquer palácio, em qualquer castelo, em qualquer lugar de nobreza, de vaidade humana, mas ele não quis. Ele escolheu a simplicidade, porque Jesus escolheu as coisas simples desse mundo, as coisas que não são, para confundir as que são. Temos um coração simples para apresentar a Jesus, dizer: Senhor, eu apresento meu coração a Ti, como aquela manjedoura que foi apresentada para Te acolher quando o Senhor nasceu. Nasça no meu coração através de um coração tão simples como aquela manjedoura que Te recebeu e Te acolheu. Isso é que nós devemos entender, compreender e oferecer a Jesus. A simplicidade do nosso amor, a verdade dos nossos sentimentos diante de Deus. Amém? Essa é a mensagem que eu queria deixar para você nessa oportunidade. Que seu coração seja simples para que receba o Rei da eternidade, aquele que é, que era e que há de ser sempre, nosso Jesus, bendito e santo Salvador. E agora nós vamos orar mais uma vez por você, pela sua família, pelos seus negócios, pelas suas necessidades. Eu não sei o que você está passando, mas de uma coisa eu sei: as mãos de Deus estão prontas a ser estendidas aos corações simples como aquela manjedoura. Tenhamos corações simples, tenhamos corações desprovidos de vaidade, tenhamos um coração agradecido, um coração cheio de fé, para receber Jesus mais uma vez no nosso coração, nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. Amém? Então, se você puder, eu convido você a fechar os seus olhos, onde você estiver, para me acompanhar nessa oração. Talvez você vá apresentar uma necessidade que está na sua vida, um problema que precisa ser resolvido, um familiar enfermo, uma pessoa querida, doente, que precisa ter a sua saúde restaurada. Ó Deus, nós sabemos que Tu tens todo o poder para alcançar essa vida e abençoar agora em nome de Jesus. Por isso, se você puder, feche seus olhos, me acompanhe nessa oração. Se não for possível, você estiver no seu trabalho, na condução, com fone de ouvido, liga seu coração a Deus e recebe a bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Oremos. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus.
aquele Jesus maravilhoso, Cristo, que nasceu e foi colocado numa pequena manjedoura naquele sábado, Senhor, porque Tu escolheste as coisas humildes. Olha os corações que se humilham agora na Tua presença, buscando a Tua face nesse momento de oração. Senhor, olha esse lar representado, essa família representada, essa pessoa representando outras pessoas queridas que precisam ser alcançadas pela Tua bênção. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, estende as Tuas mãos, concede a Tua bênção, a Tua misericórdia, o toque de milagre do Teu Espírito, do Teu poder, porque nós oramos em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito e para a honra e glória do Teu nome e do Teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você crê? Jesus Cristo disse que se você pode crer, tudo é possível aquele que crê. Ele é o Jesus que nasceu, foi colocado na manjedoura e pela fé no seu nome foi colocado dentro do seu coração nesse momento de oração. Receba a bênção, guarde-a e louvado seja o nome de Deus. Amém? Um grande abraço. Eu sou o pastor Paulo Ivair Sper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe. Um grande abraço e, nos permitindo Deus, até a próxima.